Olá, vamos para mais um dia de conhecimento, né? Para poder colaborar nessa quarentena com muito ânimo, muita alegria e muita disposição. E a gente vai voltar a falar sobre contratos em espécies. Na realidade, hoje falaremos sobre o comodato, tá? O comodato lá descrito a partir do artigo 579 do Código Civil. Eu vou ler para vocês, eu vou deixar aqui durante a aula, né, o vídeo, como a gente sempre faz, a fundamentação jurídica, com a intenção de que vocês façam a leitura a partir de então, de todos os artigos que nós estamos aqui tratando, para poder ficar mais claro, né, todo o conteúdo que vai ser ministrado aqui hoje nesse vídeo, tá? Então, só para a gente saber e ter o conceito lá, né, do que é o comodato, eu vou ler o artigo 579 para vocês, que é onde a gente começa, né, falando sobre o contrato de empréstimo e a seção destinada especificamente ao comodato, tá? Então, o comodato é o empréstimo gratuito de coisa não fungível, né, que perfaz-se com a tradição do objeto. Primeiro de tudo, a gente precisa lembrar o que é a coisa, né, o objeto não fungível ou infungível, como queiram. A coisa fungível, ela está tratada lá no artigo 85 do Código Civil. Então, o objeto que nós trataremos, ou a coisa que nós trataremos aqui na nossa aula de comodato, é justamente o contrário do que trata lá no artigo 85, tá? Ou melhor dizendo, é justamente aquela coisa que não pode se substituir-se por outra da mesma qualidade, quantidade, gênero, tá? Então, vamos imaginar, quando a gente fala de comodato, já me vem à cabeça já a possibilidade do empréstimo gratuito de uma casa, tá? Ainda que eu tenha lá um apartamento, vamos falar de apartamento, bem imóvel, né? Ainda que eu tenha lá um apartamento dentro de um determinado condomínio, cada apartamento ele tem a sua especificação, que é o número da matrícula, o número do cadastro do contribuinte, a metragem, né? Então, ainda que seja um apartamento ali do ladinho do outro, no terceiro andar, com 89 grande, né? Isso que eu tô pensando. 89 metros quadrados, ainda que seja, um vai ter uma numeração e o outro outra numeração. E também a gente vai ter lá suas especificações de forma diferenciada. Então é justamente isso. Essa coisa que será objeto do nosso contrato de empréstimo, ela deve ser infungível ou não fungível. Isso significa dizer que é aquela coisa tratada de forma inversa do que está tratando o artigo 85 do Código Civil. Ou seja, aquela coisa que não pode se substituir pela mesma qualidade, quantidade, gênero, tá? E aqui fica o exemplo justamente do apartamento. Outro, né, que a gente pode utilizar, um capacete do Ayrton Senna. Um capacete, ele é normal, mas do Ayrton Senna a gente tem em qualquer lugar? Tem qualquer hora? Não temos, né? Então, essa seria justamente essa questão de especificar, né, do que é a coisa infungível, tá? Que é o contrário do que é tratado lá no artigo 85 do Código Civil, tá? Então, nós já vimos que é o empréstimo de coisa infungível e pode ser o contrato de comodato de coisa móvel ou imóvel, tá? E aqui esse empréstimo é a título gratuito, é isso que a gente tem que tomar cuidado, tá? Se a gente não estiver falando de forma gratuita, a gente tá falando de locação, de outra coisa, tá bom? É outra situação, e aí não é mais empréstimo, a gente vai ter outra situação, tá? Então, sendo esse objeto único, né? Ou seja, a coisa infungível, a gente tem que ter ali, né, da natureza jurídica do contrato de comodato, que ele é personalíssimo, ele exige a tradição, né, para posterior restituição daquele referido bem. Então, eu tenho que ter a tradição e a possibilidade de restituição daquele referido bem. E, neste caso aqui, não tenho nenhum tipo de contraprestação, porque o próprio artigo 579, ele vem tratando da obrigatoriedade ou da necessidade de que ele seja gratuito, tá? Para que seja comodato, tá bom? Então, quem são as partes neste negócio, né? Nesse negócio jurídico? Primeiro, a gente vai ter lá o comodante, que é quem faz a entrega do bem infungível, tá bom? E a gente vai ter lá o comodatário. Quem é o comodatário? Aquele que usa a coisa, que recebe o bem e que está obrigado a fazer a restituição posteriormente, tá? Então, o comodante, ele não precisa ser proprietário da coisa, é uma observação que a gente faz, tá? O comodante não necessariamente precisa
precisa ser o dono, o proprietário da coisa. Ele pode ser o inventariante, ele pode ser lá o administrador da massa falida, tá bom? Então, nessa circunstância, a gente não tem aqui uma verdade no sentido de que o comodante obrigatoriamente deva ser quem? O proprietário, tá? Eu posso ter aí outras características de que ele detém a coisa, tá? Ele tem a administração da coisa e ele faz ali o empréstimo a uma terceira pessoa. Então, não tem essa obrigatoriedade de ser dono de referido bem, tá bom? Lá no artigo 580, a gente vai ter lá uma ressalva, né, de quem não pode ser ou não pode figurar como comodatário, tá? Aqui eu vou ler para vocês no 580, eu tenho lá os tutores, os curadores em geral, todos os administradores de bens alheios não poderão dar em comodato sem autorização especial os bens confiados à sua guarda. Por que a gente tem essa ressalva no artigo 580 do Código Civil? Porque aqui a gente tem um conflito de interesses, tá? Por que do conflito de interesses? Vamos pensar aqui no curador, né? Ele faz administração de bens do incapaz, tá? Então, vamos imaginar que este curador, que tem ali a administração dos bens deste incapaz, ele tem a obrigação de fazer o quê? De preservar os interesses, de preservar os bens dessa pessoa, né? Que atualmente está nessa incapacidade. E dependendo das circunstâncias, pode ser que exista algum conflito de interesse entre as partes. E é justamente por esta razão que eu tenho essa proibição aqui, né? Do artigo 580 de que essas pessoas, essas figuras, elas não podem dar em comodato, tá? Por que não vai poder, pessoal? Porque pode ser que em determinada situação e circunstância isso vá conflitar com o interesse dessas pessoas, ou melhor, né? Do menor, do incapaz, tá? Então é justamente por essa razão. Aqui o que o legislador quis foi preservar os interesses dessas pessoas incapazes, tá bom? Então é interessante que se diga isso. Quais são as obrigações, né, do comodatário? Tá descrito lá no artigo 582 do Código Civil. Então vem lá, o comodatário é obrigado, né? Primeiro de tudo, ele é obrigado a conservar a coisa como se fosse sua. Por que ele tem essa necessidade, essa obrigação de preservar a coisa como se fosse sua? Porque lá ao final do meu contrato, do meu negócio jurídico, referido bem, né, sendo móvel ou imóvel, deverá ser restituído ao proprietário. Logo, se ele recebeu a coisa em perfeitas condições, assim ele deverá entregar também, tá? Por que que ele vai tem essa obrigação de entregar desta forma? Porque ele já recebeu a coisa, né? Ele já vai usufruir de referido bem. Isso seria o mínimo que ele deveria tratar e fazer com o objeto, com o bem alheio, tá? Outra circunstância aqui que a gente tem que observar, que tá no 582 do Código Civil, é que ele vai poder, o comodatário, utilizar do bem de acordo com a natureza da coisa, tá? Isso com o objetivo único e exclusivo de não causar nenhum dano ao proprietário, né? Então, se eu utilizo a coisa, se eu dou outra destinação, pode ser que ao final eu tenha prejuízo. Vamos dar um exemplo, vamos pensar numa fazenda, né? Uma fazenda que tem plantação de laranjas. Eu deixo incomodado para determinada pessoa e ao final eu mudo totalmente a destinação. Vamos pensar que eu coloco lá pinheiros, né? Que dizem que acaba com o solo, né? De determinadas terras. Se eu coloco, quando eu voltar, né, e tiver lá de novo a posse da minha propriedade, se eu tiver o interesse e a intenção de continuar minha plantação de laranjas, o que vai acontecer? O meu solo vai estar arrasado, vai estar detonado, né, acabado. E aí isso vai gerar um dano para o proprietário. Então, o mínimo que se faz, o mínimo que se espera do comodatário, que é quem está recebendo esse bem, né, esse empréstimo de forma gratuita, é que ele faça ali, né, a conservação desses bens, inclusive utilizando de acordo com a natureza da coisa, para minimizar ali qualquer tipo de transtorno, né, para o proprietário ou para o administrador da coisa, porque como nós já vimos,
o comodante não obrigatoriamente precisa ser o proprietário de referido bem, tá? Então, se o comodatário, né, for constituído em moras, no caso da entrega, da devolução também dos bens, ele vai responder pelos danos, né? Vai responder pela coisa que ele está em poder. Então, vamos voltar à questão, né? O comodante, fazendo a solicitação após o término deste contrato do imóvel ou do bem que está em poder do comodatário, uma vez não sendo entregue no prazo em que foi estabelecido pelo comodante, ele será, né, constituído em mora, e a partir da data em que deveria ter entregue e restituído o bem ao comodante, o que é que vai acontecer com ele, pessoal? Ele vai ter, né, que pagar aí, inicialmente a gente estava falando de um contrato gratuito, tá? Só que em decorrência do meu requerimento de devolução de restituição do bem, o comodante ele será obrigado a pagar ali um valor de um aluguel, que será arbitrado por quem? Pelo próprio comodante, tá? Ele tem o bem dele, ele deu lá, né, por um determinado período, empréstimo gratuito ao A, que é o comodatário, e no momento em que ele faz o pedido de restituição do bem, o comodatário não o faz, é o mínimo também que ele deve ser, né, constituído em mora e, inclusive, obrigado a pagar valores arbitrados lá pelo comodante. Por que disso? Porque ele tem a necessidade, né, ele tem a possibilidade de ter a restituição do seu bem, porque além de ter, né, formulado o acordo, possibilitado que durante um período o comodatário tenha tido lá contato com o bem de forma gratuita, o mínimo que se espera dele é que ele faça a devolução, a entrega desse bem na data que ele designar e que ele fizer este requerimento, tá bom? Se houver risco do perecimento da coisa também, a legislação determina, né? O objeto do comodato, antes de salvar a coisa, uma das obrigações que tem o comodatário, e ele preferir as suas, ele vai responder por dano, ainda que o evento for produto de caso fortuito ou de força maior. Isso é justamente o que determina aqui o artigo 583, que eu vou ler para vocês, tá? Que diz assim: se o comodatário não, se correndo o risco, objeto do comodato, juntamente com outros do comodatário, antepuser a este a salvação dos seus, abandonando-o do comodante, responderá pelo dano ocorrido, ainda que se possa atribuir caso fortuito ou força maior, tá? Então aqui, como eu tenho a obrigação, né, de cuidar do bem como se fosse meu, eu tenho que pensar que aqueles bens que estão em comodato e que não são meus, eu tenho que cuidar ainda melhor, tá? Vocês já ouviram quando vocês eram crianças ou até nos dias de hoje, geralmente a mãe fala, olha, cuidado com tal coisa porque não é meu, é de fulano, né? É justamente essa questão. A gente tem que cuidar e dar valor para as coisas alheias mais do que as nossas coisas. Parece até que as nossas mães, né, que todo mundo, as pessoas mais antigas conhecem até o dispositivo de lei, né? Porque a gente fala, cuidado que tal coisa não é minha. Por que a gente diz isso, né? Porque a gente tem que dar atenção, tem que dar cuidados, né, às coisas que não são nossas. Aliás, não devemos cuidar como os nossos bens. E a legislação aqui, principalmente o 583, ele vem trazendo justamente essa fundamentação, no sentido de que, olha, se perecer, vamos pensar que eu tenha lá, né, obras de arte, tá? Eu tenho 3, eu sou colecionador e um amigo deixou comigo uma obra de arte para eu fazer uma exposição, tá? Vamos pensar que no galpão que eu faça a exposição tem lá várias obras, algumas minhas e algumas, né, de colegas meus, obras valiosíssimas, né? Mesmo porque a gente está falando aqui de bens infungíveis. E aí começa a pegar fogo. Qual é a minha preocupação inicial, né? Ou a principal? De tirar, de tentar salvar essas obras de arte dos meus colegas, né? Dos meus amigos, aquelas que estavam em empréstimos para mim, ou melhor dizendo, em comodato. Por quê, pessoal? Porque aqui a própria legislação ela prevê, olha, eu devo tomar conta deste bem com mais atenção,
do que os meus próprios bens. Tá bom? Então, qual é o prazo, né, deste contrato de comodato que a gente está verificando aqui? O prazo é aquele ajustado pelas partes, né, ou necessário para o uso, ou ainda o tempo concedido. Esse prazo vai estar lá no artigo 581 do Código Civil, que diz assim, ó: se o comodato não tiver prazo convencional, que é aquele ajustado pelas partes, presumir-lhe-á o necessário para o uso concedido, não podendo o comodante, salvo necessidade imprevista e urgente, reconhecida pelo juiz, suspender o uso e gozo da coisa emprestada antes de fim do prazo convencional ou que se determine pelo uso outorgado, tá? Então, aqui o prazo que a gente tem é justamente aquele ajustado pelas partes ou aquele prazo estabelecido necessário para uso da coisa para a finalidade que lhe foi concedida, tá bom? A extinção desse contrato de comodato, ele vai acontecer lá, né, após o prazo ajustado pela coisa ou após o uso desta coisa, em virtude da execução, da resolução unilateral, né, ou pela morte do comodante, do comodatário, porque nós vimos, né, que este contrato é personalíssimo, e o que me deixa mais clara essa situação de ser um contrato personalíssimo é porque ele é feito um empréstimo para a figura do comodatário, e inclusive esta é uma das razões da sua extinção, tá bom? Ou pela alienação da coisa que foi emprestada, tá? Então a gente tem aí essas condições, essas situações do comodato. Importante é tratar aqui com vocês também o que está determinando o artigo 584 do Código Civil, que fala lá, né, sobre recobrar despesas, né? O artigo 584 diz assim: o comodatário não poderá jamais recobrar do comodante as despesas feitas com o uso e gozo da coisa emprestada. Isso daqui parece uma coisa meio uma situação óbvia, né? Mas por que disso? Porque além de ter recebido o bem, né, de empréstimo de forma gratuita, se ele cobrar ainda as despesas que teve para o uso da coisa que ele teve ali disponibilizado para ele de forma gratuita, seria querer muito, né? Para mim, não deveria nem constar na legislação, né? Mas para que não haja nenhum tipo de alegação de desconhecimento, vem lá o legislador sempre pontual e preciso, trazendo essas informações. É justamente querer dizer assim, olha, você não pagou nada pelo bem, né? E ainda vai querer que o próprio, né, comodante, aquele que te estendeu a mão, que te ajudou, ainda vai ter que te pagar pelas suas despesas? Parece óbvio mesmo, mas né? Infelizmente, o legislador foi pontual aqui neste sentido, tá? O 585 do Código Civil, ele vem tratando lá, né? Se duas ou mais pessoas forem simultaneamente comodatárias de uma coisa, elas receberem para uso, né, determinado bem, ficarão solidariamente responsáveis para com o comodante. É o mínimo que se espera também, né? Que elas se responsabilizem de forma solidária sobre referido bem, independentemente de quem for utilizar do bem ou foi utilizada a coisa, né? Mesmo porque o bem estava disponível em empréstimo de forma gratuita aos dois ou mais pessoas de forma simultânea. Então, daí a razão aqui da aplicação da solidariedade, e eu entendo também pontual essa questão tratada no artigo 585. Tá bom? Quanto ao comodato, alguns doutrinadores, é importante tratar aqui com vocês, trata sobre uma outra espécie de comodato modal. Eu não sei se vocês já ouviram dizer, tá? Mas alguns doutrinadores mais antigos, por exemplo, o Silvio Rodrigues, Washington de Barros Monteiro, eles tratam dessa espécie de comodato, tá? E aí eu trago aqui para vocês a título de curiosidade. É uma posição doutrinária, né? Jurisprudencial também, que trata sobre esse assunto. Por quê? Porque a regra do comodato, como nós já vimos até então, é que ele seja gratuito, né? A regra é a gratuidade do comodato. Entretanto, existe um ponto polêmico e questionável que esses doutrinadores, os da velha guarda, né, tratam sobre a questão que é questionável, como eu já disse, tá? Decorrente da relação entre comodante e comodatário, de poder ter ali uma onerosidade, ou melhor dizendo, alguns encargos,
tá? Encargos na relação do contrato de empréstimo que inicialmente a gente havia tratado ali, que era, ou que deveria, ou que o próprio artigo 579 vem dizendo lá no conceito, né? Então eu vou ler um pouquinho novamente para vocês o 579, para ficar clara essa questão, para a gente fazer essa distinção aqui, né? Quanto ao comodato modal, que é essa espécie do comodato que a gente está tratando. O 579 está dizendo assim, o comodato é o empréstimo gratuito, olha como o próprio artigo vem dizendo, é gratuito, tá? De coisa não fungível e se perfaz com a tradição do objeto. Só que o modal, ele vai na contramão de tudo isso que nós tratamos, inclusive do que está descrito lá no artigo 579 do Código Civil, que trata de forma categórica que o comodato ele é gratuito, mas o modal não. Ele me traz uma possibilidade de encargos no comodato, tá? E é justamente por essa razão que a gente tem essas polêmicas, porque ele deveria, como tratado no 579, ser essencialmente gratuito, tá? Então, o que os defensores, né, do comodato modal, é aquele com encargo, defendem? Eles buscam, né, o embasamento no contrato modal, lá no artigo 540 do Código Civil, que vai tratar sobre a questão, né, da doação, tá? Mas na doação descrita no 540, eu não perco a liberalidade, né, da doação, que eu tô falando de doação como um contrato unilateral, e aí aqui vale falar, né, vale a leitura do artigo 540 só para poder revisar, que fala justamente sobre a questão da doação remuneratória, tá? Então vamos lá, 540, que é a fundamentação para o contrato modal. A doação feita em contemplação de merecimento do donatário não perde o caráter de liberalidade, como não perde a doação remuneratória ou agravada no excedente ao valor dos serviços remunerados ou ao encargo imposto. Então aqui, quando a gente estiver tratando, né, e a fundamentação dos doutrinadores e da jurisprudência sobre essa possibilidade de um comodato com encargos, ele me traz ali a situação do próprio 540 do Código Civil, que fala sobre a doação. E aí, no 553, ele vem tratando sobre outra questão, que diz assim, o donatário é obrigado a cumprir os encargos da doação, caso forem a benefício do doador, de terceiro ou do interesse geral. E nesse sentido, o próprio 553, ele vem falando sobre a doação onerosa. Então, o contrato de comodato modal seria justamente aqui a possibilidade de um contrato de comodato oneroso. Falou, se na doação pode, então aqui no comodato a gente também pode, tá? A jurisprudência do STF, ela tem entendimento, né, de que na esfera comercial e não na esfera do direito civil, eu teria essa possibilidade do comodato modal, tá? E aí, o que objetiva isso, né? Qual seria a possibilidade? Seria justamente a obtenção de lucros por parte, né, de quem? Dos próprios comerciantes e empresários. Sabe uma coisa, né, uma situação na atualidade que a gente pode até pensar na possibilidade desse comodato? Sabe aquelas torres, o Molden, né, pronto, é Molden o nome, o Molden da Vivo, da Claro, né, da NET, e aí você sempre vê lá um contrato de comodato é gratuito, mas eles colocam lá um encargo, né, a situação que você tem que ter um contrato de 12 meses, na utilização, eles falam, olha, o Molden é gratuito, ninguém tá te cobrando, mas na verdade tem lá o valor embutido, seria uma das possibilidades, e no caso de quebra, né, de alguma necessidade de manutenção do Molden, a gente tem ali também algum tipo de cobrança, tá? Nesse caso, tudo que se for autorizado e não tiver contra a legislação, pode ser feito. E aí é justamente por essa razão que alguns doutrinadores e o STF têm entendido a possibilidade deste comodato modal, tá bom? Então, quando o legislador ele traz a possibilidade de ter, né, lá na doação, esses doutrinadores eles chegam à conclusão de que
no comodato também é possível, tá? Mas o meu entendimento, né, é no sentido de que o próprio comodato, a natureza jurídica, o que está descrito lá no 579, é justamente não é a impossibilidade, mas é a desnecessidade de visar algum tipo de lucro, né? Ou ainda que eu tenha essa possibilidade lá, né, de trazer algum ônus, né, em caso de necessidade de manutenção, ainda assim este comodato ele não vai perder, né, o fator gratuidade ou o fator liberalidade, né, uma vez que se for aceito, né, vai ter validade. Nesse sentido, quer ver o exemplo? Se eu aceito lá o modem, tá? Pela Vivo, pela Claro, pela NET, eles fazem a instalação, eu não paguei nada, eu só vou pagar única e exclusivamente a minha mensalidade ali, né? Se durante o período em que eu utilizar não tiver nenhuma necessidade de manutenção, né, ou perda daquele modem, daquele bem, o que eu tenho? Não tenho a modificação, né, e do caráter de gratuidade deste comodato, tá? Aqui é discussão mais doutrinária mesmo e jurisprudencial, eu só trouxe essa informação para vocês, para poder, porque vocês podem ouvir falar ou alguém comentar sobre essa modalidade de comodato, né, que é o comodato modal, e aí fica aí de ilustração a todos vocês, tá bom? Eu vou terminar esse vídeo do comodato, próximo que nós falaremos é o contrato de mútuo, tá? E eu espero que vocês gostem. Mais uma vez, eu tô tentando melhorar, eu não consegui ainda, né, aqui mudar a tela, trazer informações, mas eu tô tentando aperfeiçoar e tô tentando me atualizar aí nas questões tecnológicas para ficar mais interessante, mais legal os vídeos, tá bom? Até mais, pessoal. Obrigada e fiquem com Deus.